Sejam bem-vindos ao Alma Books, o seu destino para os clássicos da literatura universal. Aqui, cada livro ganha vida, e sua imaginação pode voar livremente. Se você curtir a jornada, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhuma de nossas aventuras literárias. Aproveite! Platão. Fédon. Estiveste tu mesmo, Fédon, junto de Sócrates no dia em que ele tomou veneno na prisão, ou ouviste de alguém? Fédon, não, eu mesmo, Equécrates. Equécrates, então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Recentemente, nenhum cidadão de Fliunte tem ido a Atenas, e há muito não nos vêm de lá forasteiros capazes de dar-nos informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular. Fédon, e também não ouviste contar como foi o julgamento? Equécrates, ouvimos, sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu-nos, justamente, ter sido bem antes o julgamento e ele só vira morrer muito depois. Que aconteceu, Fédon? Fédon, foi tudo obra do acaso, Equécrates, o que se passou com ele. Precisamente na véspera do julgamento coroaram a popa do navio que os atenienses enviam a Delo. Equécrates. Que é isso? Fédon, segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as 2 septenas de jovens, moços e moças, que ele salvou, salvando-se também. Nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delo, no caso de se salvarem, e até hoje todos os anos vão em romaria à divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação do burgo, não sendo permitido executar ninguém por crime público antes de chegar a Delo o navio e retornar de lá. Por vezes esse prazo fica muito dilatado, quando os ventos são adversos. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroou a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. Equécrates. E as condições em que morreu, Fédon? Quais foram suas palavras? Como se ouve em tudo? Quais dos seus familiares se encontravam ao seu lado? Ou as autoridades não permitiram que entrassem, vindo ele a morrer privado de assistência dos amigos? Fédon, de forma alguma, vários estiveram presentes, em grande número, mesmo. Equécrates, então, procura contar-nos com a maior exatidão possível como tudo se passou, no caso de dispores de folga. Fédon, disponho, sim, e vou tentar expor-vos o que se deu. Para mim, nada é tão agradável como recordar-me de Sócrates, ou seja, quando falo nele, ou quando ouço alguém falar a seu respeito. Equécrates, pois podes ter a certeza, Fédon, de que teus ouvintes estão nessas mesmas condições. Esforça-te, portanto, para contar o caso com todas as minúcias. Fédon, era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia lastimá-lo. Como faria perto de um ente querido no transe derradeiro? O homem me parecia felicíssimo, Equécrates, tanto nos gestos como nas palavras, reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Minha impressão naquele instante foi que sua passagem para o Hades não se dava sem disposição divina, e que, uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso com os que mais o foram. Por isso mesmo, não me dominou nenhum sentimento de piedade, o que seria natural na presença de um moribundo. Também não me sentia alegre, como costumava ficar em nossas práticas sobre filosofia. Sim, porque toda a nossa conversa girou em torno de temas filosóficos. Era um estado difícil de definir, misto insólito de alegria e tristeza, por lembrar-me de que ele iria morrer dentro de pouco. As mais pessoas presentes se encontravam em condições quase idênticas, umas rindo, outras chorando, principalmente Apolodoro. Conheces o homem e sabes como ele é, Equécrates? Sem dúvida. Fédon, pois desse jeito se comportou o tempo todo. Eu também, fiquei muito abalado, a mesma coisa passando-se com os outros. Equécrates. E quem se achava lá, Fédon? Fédon, além do mencionado Apolodoro, seus conterrâneos Critobulo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes. Tesipo de Peânia também esteve presente, Menéxeno e mais alguns da mesma região. Se não me engano, Platão se achava doente. Equécrates.
E havia também estrangeiros? Fédon, sim, os tebanos Símias, Sebete e Fedondes, e de Mégara, Euclides e Tépsio. Equécrates, nesse caso, Aristipo e Cleobroto também estiveram com ele? Fédon, não, falaram que se encontravam em Égina. Equécrates, havia mais alguém? Fédon, creio que eram só esses. Equécrates, e depois? Quais foram os discursos a que te referiste? Fédon, vou esforçar-me para contar tudo do começo. Tal como na véspera, todos os dias visitávamos Sócrates, e desde a manhãzinha íamos encontrar-nos no tribunal em que se deu o julgamento. Fica perto da cadeia. Ali esperávamos conversando até que a cadeia abrisse, pois não costumam abri-la muito cedo. Porém, logo que isso se dava, corríamos para junto de Sócrates e quase sempre passávamos com ele o dia todo. Nessa manhã reunimo-nos mais cedo, porque na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara de Delo. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber-nos veio ao nosso encontro para dizer que esperássemos fora e não entrássemos sem que ele nos avisasse. Neste momento, nos disse, os 11 estão tirando os ferros de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Depois de algum tempo, voltou para dizer que entrássemos. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantipa, conhecê-la de certo, com um filho pequeno, sentada junto do marido. Ao ver-nos, começou Xantipa a lastimar-se e clamar como de hábito nas mulheres, dizendo, pela última vez, Sócrates, teus amigos conversarão contigo, e tu com eles. Virando-se para Critão, Sócrates lhe disse, Critão, leva-a para casa. A isso, alguns dos homens de Critão a retiraram, não cessando ela de gritar e debater-se. Sócrates, de seu lado, sentado no catre, dobrou a perna sobre a coxa e começou a friccioná-la duro com a mão, ao mesmo tempo que dizia, como é extraordinário, senhores, o que os homens denominam prazer, e como se associa admiravelmente com o sofrimento, que passa, aliás, por ser o seu contrário. Não gostam de ficar juntos no homem. Mal alguém persegue e alcança um deles, de regra é obrigado a apanhar o outro, como se ambos, com serem dois, estivessem ligados pela cabeça. Quer parecer-me, continuou, que se Esopo houvesse feito essa observação, não deixaria de compor uma fábula, resolvendo Zeus por termo as suas dissensões contínuas, e não conseguindo, uni-os pela extremidade. Por isso, sempre que alguém alcança um deles, o outro lhe vem no rastro. Meu caso é parecido. Após o incômodo da perna causada pelos ferros, segue-lhe o prazer. Nesta altura, falou Sebete, por Zeus, Sócrates, disse, foi bom que me lembrasses. Diversas pessoas já me têm falado a respeito dos poemas que escreveste, aproveitando as fábulas de Esopo e do hino em louvor de Apolo. Anteontem mesmo, o poeta Éveno me interpelou sobre a razão de compores verso desde que te encontras aqui, o que antes nunca fizeras. Se te importa deixar-me em condições de responder a Éveno quando ele voltar a falar-me a esse respeito, e tenho certeza de que o fará. Instrui-me sobre o que deverei dizer-lhe. Então dize-lhe a verdade, Sebete, replicou, que não me movia o desejo de fazer-lhe concorrência nem aos seus poemas, quando compus os meus, o que, aliás, tentativa para rastrear o significado de uns sonhos e cumprir, assim, minha obrigação, no sentido de saber se era essa modalidade de música que me recomendavam com insistência. É o seguinte, muitas e muitas vezes em minha vida pregressa, sob formas diferentes me apareceu um sonho, porém dizendo sempre a mesma coisa. Sócrates, me falava, compõe música e a executa. Até agora eu estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda o que o sonho me insinuava e concitava fazer, a maneira de como costumamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia a música mais nobre e a ela eu dedicar-me. Agora, porém, depois do julgamento e por haver o festival do Deus adiado minha morte, perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação antes de partir, e compor poemas em obediência ao sonho. Assim, comecei por escrever um hino em louvor à divindade cuja festa então se celebrava. Depois da divindade, considerando que quem quiser ser poeta de verdade terá de compor mitos e não palavras, por saber-me incapaz de criar no domínio da mitologia,
Recorri às fábulas de Esopo que eu sabia de cor e tinha mais à mão, havendo versificado as que me ocorreram primeiro. Isso, Sebete, é o que deverás dizer a Éveno. Apresenta-lhe, também, saudações de minha parte, acrescentando que, se ele for sábio, deverá seguir-me quanto antes. Parto, ao que parece, hoje mesmo, assim os determinam os atenienses. Símias exclamou, que conselho, Sócrates, mandas dar a Éveno? Tenho estado bastantes vezes com o homem, e por tudo que sei dele, não terá grande desejo de aceitar-te a indicação. Como assim? Perguntou. Éveno não é filósofo? Penso que é, retrucou Símias. Nesse caso, terá de aceitá-la, tanto Éveno como quem quer que se aplique dignamente a esse estudo. O que é preciso é não empregar violência contra si próprio. Dizem que isso não é permitido. Assim falando, sentou-se e apoiou no chão os pés, permanecendo nessa posição, daí por diante, durante todo o tempo da conversa. Nessa altura Sebete o interpelou. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se, ao mesmo tempo, afirmas que o filósofo deseja ir após de quem morre? Como, Sebete, nunca ouvistes nada a esse respeito, tu e Símias, quando convivestes com Filolau? Ouvi, Sócrates, porém muito pela rama. Sobre isso eu também só posso falar de outiva, porém nada me impede de comunicar-vos o que sei. Talvez, mesmo, seja quem se encontra no ponto de migrar para o outro mundo que compete investigar acerca dessa viagem e dizer como será preciso imaginá-la. Que melhor coisa se poderá fazer para passar o tempo até sol baixar? Qual o motivo, então, Sócrates, de dizerem que a ninguém é permitido suicidar-se? De fato, sobre o que me perguntaste, ouvi Filolau afirmar, quando esteve entre nós, e também outras pessoas, que não devemos fazer isso. Porém nunca ouvi de ninguém maiores particularidades. Então, o que importa é não desanimares, disse, é possível que ainda venhas a ouvi-las. Talvez te pareça estranho que entre todos os casos seja este o único simples e que não comporte como os demais, decisões arbitrárias, segundo as circunstâncias, a saber, que é melhor estar morto do que vivo. E havendo pessoas para quem a morte, de fato, é preferível, não saberás dar a razão de ser vedado aos homens procurarem para si mesmo semelhante benefício, mas precisarem esperar por benfeitor estranho. Ito Zeus, disse Sebete em seu dialeto, esboçando um sorriso, Deus o saberá. Aparentemente, continuou Sócrates, isso carece de lógica, mas o fato é que tem a sua razão de ser. Aquilo dos mistérios, de que nós, homens, nos encontramos numa espécie de cárcere que nos é vedado abrir para escapar, afigura-me de peso e anda fácil de entender. Uma coisa, pelo menos, Sebete, me parece bem enunciada, que os deuses são nossos guardiães, e nós, homens, propriedade deles. Aceitas esse ponto? Perfeitamente, respondeu Sebete. Tu também, continuou, na hipótese de algum dos teus escravos por ter uma vida, sem que lhes houvesse dado a entender que estavas de acordo em que se matasse, não te aborrecerias com ele, e se fosse possível, não o punirias? Sem dúvida. Respondeu. Por conseguinte, não acho absurdo ninguém poder matar-se sem que a divindade coloque nessa contingência, como é o nosso caso agora. Essa parte, observou Sebete, também me parece razoável. Porém o que afirmaste antes, sobre a disposição do filósofo para morrer, é um verdadeiro contrassenso, Sócrates, se estiver certo o que dissemos há pouco, que Deus cuida de nós e que somos propriedades dele. Que os indivíduos mais sábios se insurjam contra semelhante tutela e procurem evitá-la. Quando a exercem, precisamente, os deuses, os melhores dirigentes, é o que não chego a compreender. Pois ninguém ousará dizer que saberá cuidar melhor de si mesmo, uma vez em liberdade. Um indivíduo insensato poderia raciocinar dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que não se deve fugir do bem, mas ficar junto dele o maior tempo possível. Foge por carecer de senso. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto do que foi dito há pouco. Aos sábios é que fica bem insurgir-se contra a ideia da morte, e aos insensatos, exultar ante essa perspectiva. Ao ouvi-lo assim falar, quis parecer-me que Sócrates se alegrava com a agudeza de Sebete. Depois, voltando-se para nosso lado, falou, Sebete anda sempre à cata de argumentos, sem aceitar de pronto a opinião dos outros.
Ao que Símias observou, porém quer parecer-me, Sócrates, que há bastante senso nas palavras de Sebete. Não se compreende, de fato, que indivíduos verdadeiramente sábios fujam de amós melhores do que eles e se alegrem com essa liberdade. A meu ver, o argumento de Sebete vai dirigido contra ti, por aceitares a ligeira ideia de deixar-nos, e também aos amós cuja superioridade és o primeiro a proclamar. Tens razão, observou. Pelo que vejo, sois de parecer que preciso defender-me dessa acusação, como fiz no tribunal. Perfeitamente, respondeu Símias. Pois que seja, disse. Vejamos se diante de vós minha defesa sairá mais convincente do que a feita na frente dos juízes. O fato, Símias e Sebete, prosseguiu, é que se eu não acreditasse, primeiro, que vou para junto de outros deuses, sábios e bons, e, depois, para o lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me insurgir contra a morte. Porém podes fiar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto não me manifesto com muita segurança, mas no que entende com minha transferência para junto de deuses que são excelentes amós, se há o que eu defenda com convicção é precisamente isso. Esse motivo de não me revoltar à ideia da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e, de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Como assim, Sócrates? Perguntou Símias. Com semelhante convicção queres deixar-nos sem nola dar a conhecer? Eu, pelo menos, acho que se trata de algo de grande relevância para nós todos. Ao mesmo tempo, com isso farás a tua defesa, se com o que disseres conseguires convencer-nos. É o que vou tentar, continuou. Porém primeiro vejamos o que o nosso Critão há tanto tempo quer dizer-me. Trata-se apenas do seguinte, Sócrates, falou Critão, é que há muito vem insistindo comigo a pessoa encarregada de dar-te veneno, para avisar-te de que deves conversar o menos possível. Conversa muito animada esquenta, é o que ele afirma, e isso prejudica a ação da droga. Do contrário, já tem acontecido precisar tomar 2 ou 3 doses quem se comporta desse jeito. É Sócrates, manda-o passear. E que prepare dose dupla, e até tripla, se for preciso. Eu já sabia mais ou menos o que irias responder, observou Critão, mas o homem não me dava sossego. Deixa-o, disse. E agora, juízes, pretendo expor-vos as razões de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir a participar, depois de morto, dos mais valiosos bens. Como poderá ser dessa maneira, Símias e Sebete, é o que tentarei explicar-vos. Embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Sendo isso um fato, seria absurdo, não fazendo outra coisa o filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, insurgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empenho, e em pós do que sempre se afanara. Símias, então, rindo, por Zeus, Sócrates, interrompeu-o. Fizeste-me rir, em que pese a minha falta de disposição para isso. O que penso é que, se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos, e nesse ponto contariam com a aprovação de nossa gente, que em verdade eles vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa não merecem. E só diriam a verdade, Símias, como exceção do que se refere a estarem cientes desse ponto, pois, de fato, não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa? Sem dúvida, respondeu Símias. Que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma ao corpo, ficando este reduzido a si mesmo e, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesma? Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente, respondeu. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Símias. E como relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres, que entendem com os cuidados do corpo? És de parecer que lhes atribua algum valor? A posse de roupas vistosas,
ou de calçados e toda sorte de ornamentos do corpo. Que tal achas? Eles os apreciam ou os desprezam no que não for de estrita necessidade? Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar quanto possível a alma na companhia do corpo. Evidentemente. Essa é a razão, Símias, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão. E como referência à aquisição do conhecimento, o corpo constitui ou não constitui obstáculo, quando chamado para participar da pesquisa? O que digo é o seguinte: a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade? Ou será certo que os poetas não se cansam de afirmar que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu. Então, perguntou, quando é que a alma atinge a verdade? É fora de dúvida que, desde o momento em que tenta investigar algo na companhia do corpo, vê-se lograda por ele. Tens razão. E não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo, que algo da realidade se lhe patenteia? Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista nem o ouvido, nem dor nem prazer de espécie alguma, e concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele, e esforça-se por apreender a verdade. Certo. E não é nesse estado que a alma do filósofo despreza o corpo e dele foge, trabalhando por concentrar-se em si própria? Evidentemente. E com relação ao seguinte, Símias, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos, sem dúvida, por Zeus. E também o belo em si e o bem? Também. E algum dia já percebeste com os olhos qualquer deles? Nunca. Respondeu. Ou por intermédio de outro sentido corpóreo? Refiro-me a tudo, grandeza, saúde, força e o mais que for, numa palavra, a essência de tudo que existe, conforme a natureza de cada coisa. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles há de verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira: quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo o mais exatamente possível o que se propõe examinar, não é esse que estará mais perto do conhecimento de cada coisa? Ou não? Perfeitamente. E não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura quem se aproximar de cada coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão a vista ou qualquer outro sentido, nem os associar a seu raciocínio, porém valendo-se do pensamento puro, esforçar-se por apreender a realidade de cada coisa em sua maior pureza, apartado, quanto possível, da vista e do ouvido, e, por assim dizer, de todo o corpo, por ser o corpo fator de perturbação para a alma e impedi-la de alcançar a verdade e o pensamento, sempre que a ele se associa. Não será, Símias, esse indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançar o conhecimento do ser? Tens toda a razão, Sócrates, respondeu Símias. Por tudo isso, continuou, é natural nascer no espírito dos filósofos autênticos certa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos nos seguintes termos. Há de haver para nós outros alguns atalhos diretos, quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa, porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-lo de uma vez por todas, é a verdade. Não tem conta os embaraços que o corpo nos apresta, pela necessidade de alimentar-se, sem falarmos nas doenças intercorrentes, que são outros empecilhos na caça da verdade. Com amores, receios, cupidez, imaginações de toda espécie e um sem número de banalidades, a tal ponto ele nos satura, que, de fato, como se diz, por sua causa jamais conseguiremos alcançar o conhecimento do quer que seja. Mas, ainda, guerras, batalhas, dissensões, suscita-as exclusivamente o corpo com seus apetites. Outra causa não tem as guerras senão o amor do dinheiro e dos bens que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo,
visto sermos obrigados a servi-lo. Se carecermos de vagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa é tudo isso que enumeramos. O pior é que, mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre determinado ponto, na mesma hora o corpo intervém para perturbar-nos de mil modos, causando tumulto e inquietude em nossa investigação, até deixar-nos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado, ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Só nessas condições, ao que parece, é que alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos, a sabedoria, isto é, depois de mortos, conforme nosso argumento indica, nunca enquanto vivermos. Ora, se realmente, na companhia do corpo não é possível obter o conhecimento puro do que quer que seja, de duas uma terá de ser. Ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou só o faremos depois de mortos, pois só então a alma se recolherá em si mesma, separada do corpo, nunca antes disso. Ao que parece, enquanto vivermos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento é abstermos-nos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo o estritamente necessário, sem nos deixarmos saturar de sua natureza sem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha libertar. Puros, assim, e livres da insanidade do corpo, com toda probabilidade nos uniremos a seres iguais a nós e reconheceremos por nós mesmos o que for extreme de impurezas. É nisso, provavelmente, que consiste a verdade. Não é permitido ao impuro entrar em contato com o puro. Eis aí, meu caro Símias, quero crer, o que necessariamente pensam entre si e conversam uns com os outros os verdadeiros amantes da sabedoria. Não é esse, também, o teu modo de pensar? Perfeitamente, Sócrates. Por conseguinte, companheiro, continuou Sócrates, se tudo isso estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais em tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem que me foi agora imposta deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de achar-se com a mente preparada e, de algum modo, pura. Isso mesmo, observou Símias. E purificação não vem a ser, precisamente, o que dissemos antes, separar do corpo, quanto possível, a alma, e habituá-la a concentrar-se e a recolher-se a si mesma, afastar-se de todas as partes do corpo e a viver, agora e no futuro, isolada quanto possível e por si mesma, e como que libertada dos grilhões do corpo. É muito certo, respondeu. E o que denominamos morte, não será a liberação da alma e seu apartamento do corpo? Sem dúvida, tornou a falar. E essa separação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-la não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, e não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua separação do corpo? Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar-se alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte e revoltar-se no instante em que ela chega? Ridículo. Como não? Logo, Símias, continuou, os que praticam verdadeiramente a filosofia, de fato se preparam para morrer, sendo eles, de todos os homens, os que menos temor revelam a ideia da morte. Basta considerarmos o seguinte: se de todo jeito eles desprezam o corpo e desejam, acima de tudo, ficar sós com a alma, não seria o cúmulo do absurdo mostrar medo e revoltar-se no instante em que isso acontecesse, em vez de partirem contentes para onde esperam alcançar o que a vida inteira tanto amara? Sim, pois eram justamente isso, amantes da sabedoria, e ficar livres para sempre da companhia dos que os molestavam? Como? Amores humanos, ante a perda de amigos, esposas e filhos, têm levado tanta gente a baixar voluntariamente ao Hades, movidos apenas da esperança de lá reverem o objeto de seus desejos intensos e de com eles conviverem. No entanto, quem ama de verdade a sabedoria, e mais, está firmemente convencido de que em parte alguma poder encontrá-la a não ser no Hades, haverá de insurgir-se contra a morte, em vez de partir contente para lá? Sim, é o que teremos de admitir, meu caro, se se tratar de um verdadeiro amante da sabedoria. Pois este há de estar firmemente convencido de que a não ser lá, em parte alguma poderá encontrar a verdade em toda a sua pureza. Se as coisas se passam realmente como acabo de dizer, não seria dar prova de insensatez temer a morte semelhante indivíduo? Sem dúvida, por Zeus, foi a sua resposta. Por consequência, continuou, ao vires um homem revoltar-se no instante de morrer,
Não será isso prova suficiente de que não trata de um amante da sabedoria, porém amante do corpo? Um indivíduo nessas condições também será, possivelmente, amante do dinheiro ou da fama, se não for de ambos ao mesmo tempo. É exatamente como dizes, respondeu. E a virtude denominada coragem, Símias, prosseguiu, não assenta maravilhosamente bem nos indivíduos com essa disposição? Sem dúvida. Respondeu. E a temperança, o que todo mundo chama temperança. Não se deixar dominar pelos apetites, porém desprezá-los e revelar moderação, não será qualidade apenas das pessoas que em grau eminentíssimo desdenham do corpo e vivem para a filosofia? Necessariamente, foi a resposta. Se considerares, prosseguiu, nos outros homens a coragem e a temperança, hás de achá-las mais do que absurdas. Como assim, Sócrates? Ignoras porventura, lhe disse, que na opinião de toda a gente a morte se inclui entre os denominados males? Sei disso, respondeu. E não é pelo medo de um mal ainda maior que enfrentam a morte esses indivíduos corajosos, quando a enfrentam. Certo. Logo, é por medo e temor que os homens são corajosos, com exceção dos filósofos, muito embora se nos afigure paradoxal ser alguém corajoso por temor e pusilanimidade. Perfeitamente. E com os moderados desse tipo, não se passará a mesma coisa, isto é, serem moderados por algum desregramento? E conquanto asseveremos não ser isso possível, é o que se dá, realmente, com a temperança balofa dessa gente. De medo, apenas, de se privarem de certos prazeres por eles cobiçados. Quando se abstém de alguns é porque outros o dominam. E embora chamem intemperança o ser vencido pelos prazeres, o que se dá com todos é que o domínio sobre alguns prazeres se faz à custa de servirem a outros, o que vem a ser muito parecido com o que há pouco declarei, de ser, de algum modo, a intemperança que os deixa temperantes. Parece que é assim mesmo. Mas, meu bem-aventurado Símias, essa não é a maneira de alcançar a virtude, trocar uns prazeres por outros, tristezas, ou temores por temores de outras espécies, como trocamos em miúdos moeda de maior valor. Só há uma moeda verdadeira, pela qual tudo isso deva ser trocado. A sabedoria. E só por troca com ela, ou com ela mesma, é que em verdade se compra ou se vende tudo isto. Coragem, temperança, justiça, numa palavra, a verdadeira virtude, a par da sabedoria, pouco importando que se lhe associem ou dela se afastem prazeres ou temores e tudo mais da mesma natureza. Separadas da sabedoria e permutadas entre si, todas elas não são mais do que sombra de virtude, servis em toda linha e sem nada possuírem de verdadeiro nem são. A verdade em si consiste, precisamente, na purificação de tudo isso, não passando a temperança, a justiça, a coragem e a própria sabedoria de uma espécie de purificação. É muito provável que os instituidores de nossos mistérios não fossem falhos de merecimento e que desde muitos nos quisessem dar a entender por meio de sua linguagem obscura que a pessoa não iniciada nem purificada, ao chegar ao Hades vai para um lamaçal, ao passo que o iniciado e puro, ao chegar lá passa a morar com os deuses. Porque, como dizem os que tratam dos mistérios, muitos são os portadores de Tirso, porém pouquíssimos os verdadeiros inspirados. E no meu modo de entender, são estes, apenas, os que se ocuparam com a filosofia, em sua verdadeira acepção, no número dos quais procurei incluir-me, esforçando-me nesse sentido, por todos os modos, a vida inteira e na medida do possível sem nada negligenciar. Se trabalhei como seria preciso e tirei disso algum proveito, é o que com segurança ficaremos sabendo no instante de lá chegarmos, se Deus quiser, e dentro de pouco tempo, segundo creio. Eis aí, Símias e Sebete, minha defesa, a razão de apartar-me nem me revoltar, por estar convencido de que tanto lá como aqui encontrarei companheiros e mestres excelentes. O vulgo não me dará crédito, porém se a minha defesa vos pareceu mais convincente do que aos meus juízes atenienses, é tudo o que posso desejar. Depois de haver Sócrates assim falado, Sebete tomou a palavra e disse: Sócrates, tudo que é a alma, dificilmente os homens poderão acreditar que, uma vez separada do corpo, venha ela subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem fenece. No próprio instante em que ele sai do corpo e dele sai, dispersa-se como sopro ou fumaça, evola-se, deixando, em consequência de existir em qualquer parte. Porque, se ela se recolhesse algures a si mesma, livre dos males que há pouco enumeraste, haveria grande e doce esperança de ser verdade, Sócrates, tudo o que disseste. Mas o fato é que se faz mister de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos para demonstrar que a alma subsista depois da morte do homem e que conserva alguma atividade e pensamento.
Tens razão, Sebete, respondeu Sócrates. Mas que podemos fazer? Não queres examinar mais despacio essa questão, para ver se as coisas, realmente, se passam desse modo? Eu, pelo menos, respondeu Sebete, ouvirei de muito bom grado o que disseres a esse respeito. Estou certo de que desta vez, continuou Sócrates, quem nos ouvir, mas que seja algum comediógrafo, não poderá dizer que só digo baboseiras e nunca me ocupo com coisa de interesse. Se estiveres de acordo, investigaremos esse ponto. Estudemo-lo, pois, sob o seguinte aspecto: se as almas dos mortos se encontram ou não se encontram no Hades. Conforme antiga tradição, que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo e para cá deverão voltar, renascendo os mortos. A ser assim, e se os vivos nascem dos mortos, não terão de estar lá mesmo nossas almas? Pois não poderiam renascer se não existissem, vindo a ser essa, justamente a prova decisiva, no caso de ser possível deixar manifesto que os vivos de outra parte não procedem senão dos mortos. Se isso não for verdade, teremos de procurar outro argumento. Isso mesmo, disse Sebete. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou, não te limites a considerá-la com relação aos homens, porém estende-a ao conjunto dos animais e das plantas, numa palavra, a tudo que nasce, a fim de vermos se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do belo, que tem como contrário o feio, no do justo e do injusto e em 1000 outros exemplos que se poderiam enumerar. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo que tem algum contrário de nada mais possa originar-se a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo. E para diminuir, não é preciso ser maior, para depois vir a ficar pequena? Exatamente. Respondeu. Assim, do mais forte nasce o mais fraco e do moroso, o rápido. Sem dúvida. E então, se alguma coisa piora, é porque antes era melhor. Como terá sido antes injusta para poder tornar-se justa? Como não? E agora? Não é próprio dessa oposição universal haver dois processos de nascimento, o que vai de um contrário para o outro, e o de sentido inverso, deste último para aquele? Entre a coisa maior e a menor há crescimento e diminuição, razão porque dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. É certo, respondeu. Vale o mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. E embora nem sempre tenhamos para todas elas designação apropriada, é forçoso nesses casos ser idêntico processo, de forma que cada coisa cresce à custa de outra, sendo recíproca a geração entre elas. Sem dúvida, observou. E então, prosseguiu, viver não comporta um contrário, tal como se dá com a vigília e o sono? Perfeitamente, respondeu. Qual é? Estar morto, foi a resposta. Sendo assim, cada um desses estados provém do outro, visto serem contrários, havendo entre ambos um processo recíproco de geração. Como não? Vou falar de um dos pares de contrários a que me referi há pouco, disse Sócrates, e de suas respectivas gerações. Tu te manifestarás a respeito do outro. Denomino o primeiro vigília e sono. Da vigília nasce o sono, e vice-versa. Do sono, a vigília, tendo um dos processos o nome de acordar e o outro de dormir. Isso te basta? Perguntou. Ou não? Perfeitamente. É tu agora a vez, prosseguiu, de falar a respeito da vida e da morte. Não disseste que estar vivo é o contrário de estar morto. E que um é gerado do outro? Também. Que é, então, o que provém do vivo? O morto. Respondeu. E do morto, voltou a falar, o que se origina? Será forçoso convir que é o vivo. Sendo assim, Sebete, do que está morto provém os homens e tudo o que tem vida? É evidente. Respondeu. Logo, continuou, nossas almas estão no Hades. Parece que sim. E desses dois processos correlativos, um não nos é manifesto? Pois o ato de morrer é bem visível, não é isso mesmo? Sem dúvida. Respondeu. Que faremos, então? Continuou. Não atribuiremos a esse processo de geração o seu contrário, ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca? Não será preciso aceitarmos um processo gerador oposto ao de morrer? Sem dúvida nenhuma. Respondeu. Qual? Reviver. Logo, continuou,
se o reviver é um fato, terá de ser uma geração no sentido dos mortos para os vivos. A revivescência. Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte, de onde voltam a viver. A meu parecer, Sócrates, replicou, é a conclusão forçosa de tudo o que admitimos até aqui. Observa também, Sebete, continuou, que não chegamos a esse acordo aeriamente, segundo me parece, porque se um desses processos não fosse compensado pelo seu contrário, girando, por assim dizer, em círculo, mas sempre se fizesse a geração em linha reta, de um dos contrários para o seu oposto, sem nunca voltar desta para aquele, nem andar em sentido inverso. Fica sabendo que tudo acabaria numa forma única e ficaria num só estado, cessando, por isso mesmo, a geração. Como assim? Perguntou. Não é difícil, continuou, compreender o sentido de minhas palavras. No caso, por exemplo, de existir o sono, porém sem haver o correspondente despertar do que estiver dormindo, bem sabes que acabaria por transformar em banalidade a fábula de Eudimião, a qual não seria percebida em parte alguma, porque tudo mais ficaria como ele, num sono universal. E se todas as coisas se misturassem, sem virem a separar-se, dentro de pouco tempo seria um fato aquilo de Anaxógoras. A confusão geral. A mesma coisa se daria, amigo Sebete, se viesse a perecer quanto participa da vida, e, depois de morto, se conservasse sempre no mesmo estado, sem nunca renascer. Não seria inevitável vir tudo a ficar morto e nada mais viver? Se o que é vivo provém de algo diferente da morte e acaba por morrer, como evitar que tudo acabe por desaparecer na morte? Não há meio, Sócrates, respondeu Sebete, segundo penso. Quer parecer-me que te assiste toda a razão. A mim também, Sebete, continuou, se me afigura muito certo, não havendo possibilidade de engano da nossa parte, pois ficamos de acordo nesse ponto. Sim, o reviver é um fato, os vivos provêm dos mortos, as almas dos mortos existem, sendo melhor a sorte das boas e pior a das más. É também, Sócrates, voltou Sebete a falar, o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar, sobre ser reminiscência o conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior o de que nos recordamos agora, o que seria impossível, se nossa alma não preexistisse algures, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Porém Sebete, interrompeu Símias, que provas há sobre isso? Aviva-me a memória, pois não me lembro agora quais sejam. Bastará uma, respondeu Sebete, eloquentíssima. Interrogando os homens, se as perguntas forem bem conduzidas, eles darão por si mesmos respostas acertadas, o de que não seriam capazes se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se os pusermos diante de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrada a saciedade que tudo realmente se passa desse modo. Se isso não basta, Símias, interveio Sócrates, para convencer-te, vê se considerando a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Dúvidas que seja apenas recordar o que denominamos aprender? Não direi que duvide, respondeu Símias. O que eu quero é justamente isso sobre discutimos. Recordar-me. Com a exposição de Sebete cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu? Deste modo, replicou. Num ponto estamos de acordo, que para recordar-se alguém de alguma coisa, é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. Perfeitamente, respondeu. E não poderemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência? Refiro-me ao seguinte, quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou a percebe de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa como lhe ocorre a ideia de outra que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro, não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Como assim? É o seguinte, uma coisa é conhecimento do homem, e outro da lira. Sem dúvida. E não sabes o que se passa com os amantes, quando vem a lira, a roupa, ou qualquer outro objeto de uso de seus amados. Reconhecem a lira e formam no espírito a imagem do mancebo a quem a lira pertence. Reminiscência é isso, ver alguém frequentemente a Símias e recordar-se de Sebete. Há 1000 outros exemplos do mesmo tipo. Milhares, por Zeus, respondeu Símias.
Não constitui isso, perguntou, uma espécie de reminiscência? Principalmente quando se dá com relação a coisa de que poderíamos estar esquecidos, pela ação do tempo ou por falta de atenção. Perfeitamente, respondeu. E então, continuou, não é possível lembrar-se alguém de um homem, ao ver a pintura de um cavalo ou de uma lira, ou então, ao ver o retrato de Símias, recordar-se de Sebete? Muito possível. E diante do retrato de Símias, lembrar-se do próprio Símias? Isso também. Foi a resposta. E não é certo que em todos esses casos a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dissemelhantes? Provém, de fato. E no caso de lembrar-se alguém de alguma coisa vista de seu semelhante, não será forçoso perceber essa pessoa se a semelhança é perfeita ou se apresenta alguma falha? Forçosamente. Respondeu. Considera, então, se tudo não se passa deste modo. Afirmamos que alguma coisa que damos o nome de igual. Não imagino a hipótese de que um pedaço de pau ser igual a outro, nem uma pedra a outra pedra, nem nada semelhante. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe? Existe, por Zeus, exclamou Símias. A maravilha! E que também saberemos o que seja? Sem dúvida. Respondeu. E onde fomos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo a que nos referimos há pouco, à vista de um pau ou de uma pedra e de outras coisas iguais, que nos surgiu a ideia de igualdade, que difere delas? Ou não te parece diferir? Considera também o seguinte, por vezes, a mesma pedra ou o mesmo lenho, sem se modificarem, não te afiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. E então, o igual já se te apresentou alguma vez como desigual, e a igualdade como desigualdade? Nunca. Sócrates. Por conseguinte, continuou, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum, Sócrates. Não obstante, disse, foi desses iguais, diferentes da igualdade, que concebeste e adquiriste o conhecimento desta última. Está muito certo que afirmaste, disse, que pode ser semelhante àqueles ou dissemelhantes. Perfeitamente. Isso, aliás, continuou, é indiferente. Desde que, à vista de um objeto, pensas em outro, seja ou não seja semelhante ao primeiro, necessariamente o que se dá nesse caso é reminiscência. Perfeitamente. E então, prosseguiu, que se passa conosco, com relação aos pedaços de pau iguais e a tudo mais a que nos referimos há pouco? Afiguram-se iguais à igualdade em si? Ou lhes falta alguma coisa para serem como a igualdade? Ou não falta nada? Falta muito. Respondeu. Estamos, por conseguinte, de acordo, que quando alguém vê um determinado objeto e diz, o objeto que tenho neste momento diante dos olhos aspira a ser como outro objeto real, porém fica muito aquém dele, sem conseguir alcançá-lo, visto-lhe ser inferior. Essa pessoa, dizia, ao fazer semelhante observação, tinha necessariamente o conhecimento do objeto com o qual ela disse que o outro se assemelhava, porém era inferior. Forçosamente. E então, não se passará a mesma coisa conosco, em relação às coisas iguais e à igualdade em si mesma? Sem dúvida nenhuma. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-la, porém lhe eram inferiores. Certo. Como também nos declaramos de acordo em que não poderíamos fazer semelhante observação nem ficar em condições de fazê-la, a não ser por meio da vista ou do tato, ou de qualquer outro sentido. Não estabeleço diferenças. De fato, Sócrates, são equivalentes, pelo menos no que respeita ao tema em discussão. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, porém sem jamais alcançá-la. Ou que diremos? Isso mesmo. Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para ficarmos em condições de relacionar com elas igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que estas se esforçam por alcançá-la, porém lhes são inferiores. É a consequência necessária, Sócrates, do que foi dito antes. E não é certo que vemos e ouvimos e fazemos uso dos demais sentidos logo após o nascimento? Perfeitamente. Será preciso, então, é o que afirmamos, já termos antes disso conhecimento da igualdade. Certo. Antes do nascimento,
Por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. Parece. Mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento e ao nascer tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais, como disse, a que pusemos a marca de o próprio que é, assim nas perguntas que formulamos como nas respostas apresentadas. A esse modo, adquirimos necessariamente antes de nascer o conhecimento de tudo isso. Certo? E se, depois de adquirido tal conhecimento não o esquecêssemos, desde o nascimento possuiríamos e o conservaríamos toda a vida. Pois conhecer, de fato, consiste apenas no seguinte: conservar o conhecimento adquirido, sem vir nunca perdê-lo. O que denominamos esquecer, símias, não será precisamente a perda do conhecimento? Não será outra coisa, Sócrates. Respondeu. Se, em verdade, segundo penso, antes de nascer já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascer, e depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíramos num tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso, e não estaremos empregando a expressão correta, se dermos a esse processo o nome de reminiscência? Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebermos alguma coisa, pela vista ou pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensar em outra de que nós havíamos esquecido, mas que se associa com a primeira por parecer-se com ela ou por lhe ser dissemelhante. Desse modo, como disse, uma das duas há de ser, por força, ou nascemos com tal conhecimento e o conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento reminiscência. Tudo se passa realmente desse modo. Sócrates. Então, que escolhes? Símias. Nascemos com conhecimento ou nos recordamos ulteriormente do que conhecemos ante? Assim de pronto, Sócrates, não sei como decidir-me. Como? Sobre isto podes perfeitamente decidir-te e dizer o que pensas. Quem sabe, está em condições de dar as razões do que sabe, ou não? Necessariamente, Sócrates. Respondeu. E és de parecer que todo mundo possa dar as razões das questões que acabamos de tratar? Tomara que o pudessem. Porém receio muito que amanhã a estas horas não haja aqui uma só pessoa em condições de fazê-lo. De certo, Símias, continuou, não és de opinião que todos os homens entendam dessas questões. De forma alguma. Nesse caso, recordam-se do que aprenderam antes? Necessariamente. E quando é que nossas almas adquirem esses conhecimentos? Não há de ser a partir do momento em que nascemos como homens. Não, de certo. Então é antes? Sim. Logo, Símias, as almas existem antes de assumirem a forma humana, separadas dos corpos, e possuírem entendimento. A menos, Sócrates, que adquiramos tal conhecimento ao nascer, pois ainda falta considerar esse tempo. Que seja, companheiro. Mas então, em que tempo perdemos esse conhecimento? Ao nascermos não dispomos dele, como acabamos de admitir. Ou será que o perdemos no momento exato em que o adquirimos? Poderás indicar outro tempo? Não há jeito, Sócrates, sem o querer, disse uma tolice. Nossa situação, Símias, não será a seguinte? Se existe, realmente, tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bom e todas as essências desse tipo, e se a elas referimos tudo que nos chega por intermédio dos sentidos, como a algo preexistente, que encontramos em nós mesmos e com que o comparamos, será forçoso que, assim como elas, exista nossa alma antes de nascermos, e que sem aquelas estas não existiriam? Mais que exata, falou Símias, me parece, Sócrates, a mesma necessidade. É muito segura a posição a que se acolhe o argumento, no que entende com afinidade entre as essências a que te referiste e nossa alma antes de nascermos. Não sei de nada tão claro como dizer que todos esses conceitos existem na mais elevada acepção do termo, o belo, o bem e tudo mais que enumeraste há pouco. Essa demonstração me satisfaz plenamente. E a Sebete? Perguntou. Precisas também convencer Sebete. A ele também satisfaz, respondeu Símias, segundo penso, muito embora seja o homem mais difícil de aceitar a opinião dos outros. Mas creio que já esse encontra convencido de que nossa alma existe antes de nascermos. Porém Sócrates,
Que ela continue a existir depois de nossa morte é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião do vulgo a que Sebete se referiu há pouco. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse, justamente, o seu fim? Que impede, de fato, que ela nasça algures e se constitua de outros elementos e exista antes de alcançar o corpo humano, mas depois de entrar no corpo, quando tiver de separar-se dele, também acabe de uma vez e venha destruir-se? Falaste bem, Símias, observou Sebete. Parece que só foi demonstrado metade do que era de Mister, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar, por conseguinte, que depois de morrermos ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só assim ficará completa a demonstração. Foi completada agora mesmo, Símias e Sebete, observou Sócrates. Bastará juntardes o presente argumento ao que admitimos antes, de que tudo que vive só nasce do que é morto. Porque se as almas existem antes do nascimento e se, necessariamente, para começarem a vida e existirem, não poderão provir de outra parte a não ser da morte do que está morto, não será forçoso que continuem a existir depois da morte, para renascerem? Como disse, essa parte já foi demonstrada. Porém verifico, Símias e Sebete, que ambos vós folgaríeis de examinar mais a fundo essa questão, pois, como as crianças, temeis, de fato, que o vento arraste a alma e a disperse no momento em que ela deixa o corpo, maximize na hora em que morre alguém o céu não estiver sereno e soprar vento forte. E Sebete, desatando a rir, faze de conta, Sócrates, observou, que estamos com medo, e procura convencer-nos. Ou melhor, será preferível admitires, não, que temos medo, mas que talvez haja dentro de nós uma criança que se assusta com essas coisas. Trata, por conseguinte, de convencê-la a não ter medo da morte como do bicho-papão. Para tanto, lhes falou Sócrates, será preciso exorcizá-la diariamente, até passar o medo. E onde, Sócrates, perguntou, encontraremos um bom exorcizador, uma vez que nos abandonas? A Hélade é grande, Sebete, replicou, e nela muitos homens de merecimento. Grandes também são as gerações bárbaras, que precisareis esquadrinhar para encontrar um mágico nessas condições, sem olhar despesas nem fadiga, pois em nada mais poderíeis aplicar o vosso dinheiro. Mas convém promoverdes essa busca também entre vós outros, pois talvez não seja fácil encontrar quem se desincumba disso melhor do que vós mesmos. É o que faremos, falou Sebete. Porém, se levares gosto nisso, voltemos para o ponto em que ficamos antes. Agrada-me a proposta. Como não? Agora o de que precisamos, falou Sócrates, é perguntar a nós mesmos mais ou menos o seguinte: com que coisas é natural semelhante processo de dispersão, com quais devemos ter medo de que isso aconteça, e com quais não devemos? Em seguida, teremos de examinar a qual das classes pertence a alma, para daí concluirmos se precisamos alegrar-nos ou temer do que venha a acontecer com a nossa. É muito certo, disse. E não é verdade que as coisas, artificial ou naturalmente compostas, é que devem acabar por dispersar-se nos elementos originais? E o inverso, não será o que não for composto, antes de tudo, a única coisa que não convém passar por esse processo de dissociação? Acho que é assim mesmo, observou Sebete. E também não é certo que há muita probabilidade de não serem compostas as coisas que sempre se mantêm no mesmo estado e nunca se alteram. Como serão compostas as que ora se apresentam de uma forma, ora de outra, e mudam a cada instante? É também o que eu penso. Então, prosseguiu, retomemos o tema de nossa discussão anterior. Aquela ideia ou essência que em nossas perguntas e respostas atribuímos à verdadeira existência, conserva-se sempre a mesma e de igual modo, ou ora de uma forma, ora de outra. O igual em si, o belo em si, todas as coisas em si mesmas, o ser, admitem qualquer alteração? Ou cada uma dessas realidades, uniformes e existentes por si mesmas, não se comportará sempre da mesma forma, sem jamais admitir de nenhum jeito a menor alteração? Forçosamente, Sócrates, falou Sebete, sempre permanecerá a mesma e do mesmo jeito. E com relação à multiplicidade das coisas belas, homens, cavalos, vestes e tudo mais da mesma natureza, que ou são iguais ou belas e recebem a própria designação daquelas realidades, conservam-se sempre idênticas, ou diferentemente das essências, não são jamais idênticas, nem com relação às outras nem, por assim dizer, consigo mesmas? Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa, respondeu Sebete, nunca se conservam as mesmas.
E não é certo também que todas essas coisas se podem ver e tocar ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido, ao passo que as essências, que se conservam sempre iguais a si mesmas, só podem ser apreendidas pelo raciocínio, por serem todas elas invisíveis e estarem fora do alcance da visão? O que dizes, observou, é a pura verdade. Achas, então, perguntou, que podemos admitir duas espécies de coisas, umas visíveis e outras invisíveis? Podemos, respondeu. Sendo que as invisíveis são sempre idênticas a si mesmas, e as visíveis, o contrário disso? Admitamos também esse ponto, respondeu. Então, prossigamos, uma parte de nós mesmos não é corpo, e a outra não é alma? Sem dúvida. Falou. E com qual daquelas classes diremos que o corpo é mais conforme e tem mais afinidade? Para todo mundo é evidente que é com a das coisas visíveis. E com relação à alma, é visível ou será invisível? Pelo menos para o homem, não o será, Sócrates, respondeu. Mas, quando falamos do que é ou não é visível, é sempre com vista à natureza humana. Ou achas que seja com relação a outra? Não, é com a natureza humana, mesmo. E a alma? Que diremos dela? Poderemos vê-la ou não? Não podemos. Logo, é invisível. Certo. Sendo assim, a alma é mais conforme a espécie invisível do que o corpo, e este mais a visível. De toda a necessidade, Sócrates. Mas também dissemos há alguns instantes, que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa por intermédio da vista ou do ouvido, ou por qualquer outro sentido, pois considerar seja o que for por meio dos sentidos é fazê-lo por intermédio do corpo, é arrastada por ele para o que nunca se conserva no mesmo estado, passando a divagar e a perturbar-se, e ficando tomada de vertigens, como se estivesse embriagada, pelo fato de entrar em contato com tais coisas. Sim, dissemos isso mesmo. E o contrário disso, quando ela examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempiterno, e que sempre se comporta do mesmo modo, e por lhe ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesma lhe for permitido, deixando, assim, de divagar e pondo-se como relação com o que é sempre igual e imutável, por estar em contato com ele. A esse estado, justamente, é que damos o nome de pensamento. Tudo isso, Sócrates, é verdadeiro e foi muito bem enunciado. E agora, de acordo com o presente argumento e o anterior, com qual dessas duas espécies a alma se mostra semelhante e revela maior afinidade? No meu modo de pensar, Sócrates, respondeu, não há quem deixe de concordar, por mais obtuso que seja, se te acompanhar o raciocínio, que em tudo e por tudo a alma tem mais semelhança com o que sempre se conserva o mesmo do que com o que varia. E o corpo? Com a outra espécie. Examina agora a questão da seguinte maneira: enquanto se mantém juntos o corpo e a alma, impõe à natureza a um deles obedecer e servir e ao outro liderar e dominar. Sob esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal? Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se assemelha ao divino, e o corpo ao mortal. Considera agora, Sebete, continuou, se de tudo o que dissemos não se conclui, que é o que for divino, imortal, inteligível, de uma só forma, indissolúvel, sempre no mesmo estado e semelhante a si próprio é com que a alma mais se parece, e o contrário, ao humano, mortal e ininteligível, multiforme, dissolúvel e jamais igual a si mesmo, com isso é que o corpo se parece. Poderemos, amigo Sebete, argumentar de outro modo e dizer que não é dessa maneira? Não é possível. E então, se for assim, não ficará o corpo sujeito a dissolver-se depressa, conservando-se a alma indissolúvel ou num estado que muito disso se aproxima? Sem dúvida. Observa ainda, continuou, como depois que o homem morre, sua porção visível, o corpo, a que damos o nome de cadáver, colocado também num lugar visível, embora o sujeito a dissolver-se, a desagregar-se, de imediato não revela nenhuma dessas alterações, conservando-se intacto por tempo relativamente longo. E se, no momento da morte, o corpo estiver em boas condições, sendo boa, igualmente, a estação do ano, então conserva-se muito mais tempo. Quando o corpo é descarnado e embalsamado, tal como se faz no Egito, ele permanece quase inteiro por tempo incalculável. Aliás, até mesmo no corpo em decomposição, alguma de suas partes, ossos, tendões,
e tudo mais do gênero, são, por assim dizer, imortais. Não é isso mesmo? Certo. Ao passo que a alma, a porção invisível, que vai para um lugar semelhante a ela, nobre, puro e invisível, o verdadeiro Hades, ou seja, o invisível, para junto de um Deus sábio e bom, para onde também, se Deus quiser, dentro de pouco irá minha alma. Essa alma dizia, com semelhante origem e constituição. Ao separar-se do corpo, no mesmo instante se dissiparia e viria a destruir, conforme crê a maioria dos homens. Nunca, meus caros Símias e Sebete. Pelo contrário, o que se dá é o seguinte: se ela é pura no momento de sua libertação e não arrastar consigo nada corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre evitara, recolhida em si mesma e tendo sempre isso como preocupação exclusiva, que outra coisa não é senão filosofar, no rigoroso sentido da expressão, e preparar-se para morrer facilmente. Pois tudo isso não será um exercício para a morte? Sem dúvida nenhuma. Assim constituída, dirige-se para o que lhe assemelha, para o invisível, divino, imortal e inteligível, onde, ao chegar, vive feliz, liberta do erro, da ignorância, do medo, dos amores selvagens e dos outros males da condição humana, passando tal como se diz dos iniciados, a viver o resto do tempo na companhia dos deuses. Falaremos desse jeito, Sebete, ou de outra forma. Assim mesmo, por Zeus, respondeu Sebete. No caso, porém, conforme penso, de estar manchada e impura ao separar-se do corpo, por ter convivido sempre com ele, cuidado dele e o ter amado e estar fascinada por ele e por seus apetites e deleites, a ponto de só aceitar como verdadeiro que tivesse forma corpórea, que se pode ver, tocar, beber, comer ou servir para o amor. E se ela, que se habituou a odiar, temer e evitar o que é obscuro e invisível para os olhos, porém inteligível e apreensível com a filosofia, acreditas que uma alma, nessas condições esteja recolhida em si mesma e sem mistura no momento em que deixar o corpo? De forma alguma. Respondeu. Porém, segundo penso, de todo em todo saturada de elementos corpóreos que com ela cresceram como resultado de sua familiaridade e contínua comunicação com o corpo, de que nunca se separou e de que sempre cuidara. Sem dúvida. Então, meu caro, terás de admitir que tudo isso é espesso, terreno e visível. A alma, com essa sobrecarga, torna-se pesada e é de novo arrastada para a região visível, de medo do invisível, o Hades, como diz, e rola por entre os monumentos e túmulos, na proximidade dos quais têm sido vistos fantasmas tenebrosos, semelhantes aos espectros dessas almas que não se libertaram puras de corpo e que se tornaram visível. É muito possível, Sócrates, que seja assim mesmo. Sim, é muito possível, Sebete, e também que essas almas não sejam dos bons, porém dos maus, que se veem obrigadas a vagar por esses lugares, como castigo de sua conduta durante a vida, que fora péssima. E assim ficam a vagar, até que o apetite do elemento corporal a que sempre estão ligadas volte a prendê-las noutros corpos. Como é natural, voltam a ser aprisionadas em naturezas de costumes iguais aos que elas praticaram em vida. A que a naturezas te referes, Sócrates? É o seguinte: as que eram dadas à glutonaria, ao orgulho ou à embriaguez desbragada, entram naturalmente nos corpos de asnos e de animais congêneres. Não te parece? Falas com muita propriedade. As que cometeram injustiças, a tirania ou a rapina, passam para a geração dos lobos, dos açores e dos abutres. Para onde mais podemos dizer que vão as almas dessa natureza? Não há dúvida, respondeu Sebete, é para esses corpos que elas vão. E não é evidente, continuou, que o mesmo se passa com os demais, por se orientarem todas elas no sentido de suas próprias tendências? É claro, observou, nem poderia ser de outra maneira. Logo, disse, os mais felizes e que vão para os melhores lugares são os que praticam a virtude cívica e social que dominamos temperança e justiça, por força apenas do hábito e da disposição própria, sem a participação da filosofia e da inteligência. Por que serão esses os mais felizes? Por ser natural que passem para uma raça sociável e mansa, de abelhas, vespas ou formigas, ou até para a mesma raça, a humana, a fim de gerarem homens moderados. Sem dúvida. Para a raça dos deuses não é permitido passar os que não praticaram a filosofia nem partiram inteiramente puros, mas apenas os amigos da sabedoria. É por isso, meus caros Símias e Sebete, que os verdadeiros filósofos se acautelam contra os apetites do corpo, resistem-lhes e não se deixam dominar por eles. Não têm medo da pobreza nem da ruína de sua própria casa,
como a maioria dos homens, amigos das riquezas, nem temem a falta de honrarias e a vida inglória, como se dá com os amantes do poder e das distinções. Não é essa a razão de se absterem de tudo? De fato, Sócrates, nada disso lhes ficaria bem, falou Sebete. Não, por Zeus, retorquiu. Por isso mesmo, Sebete, todos os que cuidam da alma e não vivem simplesmente para o culto do corpo, dizem adeus a tudo isso e não seguem o caminho dos que não sabem para onde vão. Convencidos de que não devemos fazer nada em contrário à filosofia nem ao que ela prescreve para libertar-nos e purificar-nos, voltam-se para esse lado, seguindo na direção por ela aconselhada. De que modo, Sócrates? Vou dizer-te, respondeu. Estão perfeitamente cientes os amigos da sabedoria, que quando a filosofia passa a dirigir-lhes a alma, esta se encontra como que ligada e aglutinada ao corpo, por intermédio do qual é forçada a ver a realidade como através das grades de um cárcere, em lugar de fazer sozinha e por si mesma, porém atolada na mais absoluta ignorância. O que há de terrível nesses liames, reconhece a filosofia, é consistirem nos prazeres e ser próprio prisioneiro quem mais coopera para manietar-se. Como disse, os amigos da sabedoria estão cientes de que, ao tomar conta de sua alma em tal estado, a filosofia lhe fala com doçura e procura libertá-la, mostrando-lhe quão cheio de ilusões é o conhecimento adquirido por meio dos olhos, quão enganador dos ouvidos e dos mais sentidos, aconselhando-a a abandoná-los e a não fazer uso deles senão só o necessário, e a recolher-se e concentrar-se em si mesma e só acreditar em si própria e no que ela em si mesma aprender da realidade em si, e o inverso, a não aceitar como verdadeiro tudo que ela considerar por meios que em cada caso se modificam, pois as coisas desse gênero são sensíveis e visíveis, ao passo que é inteligível e invisível o que ela vê por si mesma. Convencida de que não deve opor-se a semelhante libertação, a alma do verdadeiro filósofo abstém dos prazeres, das paixões e dos temores, tanto quanto possível, certa de que sempre que alguém se alegra em extremo, ou teme, ou deseja, ou sofre, o mal daí resultante não é o que se poderia imaginar, como seria o caso, por exemplo, de adoecer ou vir a arruinar-se por causa das paixões. O maior e o pior dos males é o que não se deixa perceber. Qual é, Sócrates? Perguntou Sebete. É que toda a alma humana, nos casos de prazer ou de sofrimento intensos, é forçosamente levada a crer que o objeto causador de semelhante emoção é o que há de mais claro e verdadeiro, quando, de fato, não é assim. De regra, trata-se de coisas visíveis, não é isso mesmo? Perfeitamente. E não é quando passa por tudo isso que a alma se encontra mais intimamente presa ao corpo? Como assim? Porque os prazeres e os sofrimentos são como que dotados de um cravo com o qual transfixam a alma e a prendem ao corpo, deixando-a corpórea e levando-o a acreditar que tudo o que o corpo diz é verdadeiro. Ora, pelo fato de ser da mesma opinião que o corpo e de se comprazer com ele, é obrigada, segundo penso, a adotar seus costumes e alimentos, sem jamais poder chegar ao Hades em estado de pureza, pois é sempre saturada do corpo que ela o deixa. Resultado, logo depois, volta a cair noutro corpo, onde cria raízes como se tivesse sido semeada nele, ficando de todo alheia da companhia do divino, do que é puro e de uma só forma. É muito certo o que disseste, observou Sebete. Essa é a razão, Sebete, de serem temperantes e corajosos os verdadeiros amigos do saber, não pelo que imagina o povo. Ou achas que sim? Eu? De forma alguma. Não, de fato. A alma do filósofo não raciocina desse jeito nem pensa que a filosofia deva libertá-la, para, depois de livre, entregar-se de novo aos prazeres e às dores e voltar a acorrentar-se, deixando írrito seu esforço anterior e como que empenhada em fazer o inverso do trabalho de Penélope em sua teia. Ao contrário, alcançando a calmaria das paixões e guiando-se pela razão, sem nunca abandonar, contempla o que é verdadeiro e divino e que paira acima das opiniões, certa de que precisará viver assim a vida toda, para depois da morte, unir-se ao que lhe for aparentado da mesma natureza, liberta das misérias humanas. Não é de admirar, Símias e Sebete, que uma alma alimentada desse jeito e com semelhante ocupação não tenha medo de desmembrar-se quando se retirar do corpo, e de ser dispersada pelos ventos, dissipando-se do todo, sem vir a ficar em parte alguma. A essas palavras de Sócrates, seguiu-se prolongado silêncio. Como se poderia observar, o próprio Sócrates meditava no tema desenvolvido na conversação, o que, aliás, acontecia com quase todos os presentes. Sebete e Símias falaram de socapa alguma coisa, o que foi percebido por Sócrates, que lhes disse, e então? Perguntou, quem sabe se sois de parecer que ainda falta dizer algo?
Em verdade, muitas dúvidas e objeções poderiam ser levantadas por quem se dispusesse a aprofundar o tema. Se tratais agora de outro assunto, não digo nada, porém se o nosso mesmo é que vos atrapalha, expõe sem acanhamento o que vos parecer indicado para melhor esclarecimento da questão, ou permiti que eu também tome parte no diálogo, no caso de julgardes que com a minha cooperação podeis vencer mais facilmente as dificuldades. Símias, então, falou. Sendo assim, Sócrates, vou dizer-te a verdade. Já faz tempo que estamos em dúvida e procuramos animar-nos reciprocamente a dirigir-te perguntas, pelo desejo de ouvir-te falar, porém temos medo de incomodar-te por causa do presente infortúnio. Ouvindo-o expressar-se desse modo, respondeu Sócrates, esboçando um sorriso. Ora, Símias, dificilmente chegarei a convencer os outros homens que não considero nenhuma desgraça minha situação neste momento, se nem a vós mesmos consigo persuadir, por terdes receio de eu estar agora com ânimo diferente. Pelo que vejo, considerais-me inferior aos cisnes, pois quando estes percebem que estão perto de morrer, por terem cantado a vida toda, mais vezes e melhor põem-se a cantar, contentes de partirem para junto do Deus de que são os servidores. Porém, com seu medo característico da morte, os homens caluniam os cisnes, com afirmarem que eles cantam por chorarem a morte, de tristeza, sem refletirem que nenhuma ave canta quando tem fome ou frio, ou quando presa de outra angústia, nem mesmo o rouxinol, a andorinha ou a polpa, cujo canto, segundo dizem, serve de alimentar a dor. Porém não creio que nenhum deles cante por estarem tristes, muito menos os cisnes. Ao contrário, por pertencerem a Apolo, segundo penso, têm o dom da profecia, e por preverem as delícias do Hades. Cantam e se alegram nesse dia muito mais do que antes. Eu, de minha parte, também me considero servidor igual da divindade, como os cisnes, e a ela consagrado, e por ser dotado pelo meu Senhor de não menor dom de profecia, não deixarei a vida com menos coragem do que eles. Por isso, podeis falar à vontade e formular as perguntas que entenderdes todo o tempo que o permitirem os 11 cidadãos de Atenas. Perfeito, falou Símias, pois então vou dizer-te quais são as minhas dúvidas, para depois indicar este aqui os pontos de tua exposição com que ele não concorda. Sobre esses assuntos, Sócrates, creio estar de acordo contigo, que se nesta vida não for impossível saber a esse respeito algo definitivo, é extremamente difícil. Mas também será prova de fraqueza deixar de analisar por todos os modos o que foi dito, e não abandonar o assunto enquanto não sentirmos cansaço. Neste passo vemo-nos ante o dilema, aprender e descobrir o de que se trata, ou, no caso de não ser isso possível, adotar a melhor opinião e a mais difícil de contestar, e nela instalando-nos à guisa de jangada, procurar fazer a travessia da vida, na hipótese de não conseguir isso mesmo com maior facilidade e menos perigo numa embarcação mais firme, ou seja, com alguma palavra divina. Assim, não ficarei acanhado agora de interrogar-te, já que tu próprio me aconselhas, nem precisarei censurar-me de futuro por não te haver dito hoje o que pensava. O fato, Sócrates, é que quando reflito no que disseste, ou seja, comigo mesmo ou na companhia deste aqui, tenho a impressão de que nem tudo ficou bem fundamentado. Sócrates respondeu, talvez, companheiro, lhe falou, estejas com a razão, porém explica o que não te parece bem fundamentado. É que seria possível alegar a mesma coisa, continuou, a respeito da harmonia da lira com suas cordas, a saber, que a harmonia é algo invisível, incorpóreo e sumamente belo numa lira bem afinada, e que esta, por sua vez, é corpo, com também o são as cordas, coisas materiais, compostas, terrenas e de natureza morta. Ora, no caso de alguém quebrar a lira e cortar ou arrebentar as cordas, alguém poderia argumentar como fizeste. Forçosamente aquela harmonia ainda vive, pois não foi destruída. Pois não é possível subsistir a lira depois de se partirem as cordas, e as próprias cordas, todas elas de natureza morta, e desaparecer a harmonia, da mesma natureza e da família do divino e do imortal, que assim viria a ser destruída até mesmo antes do que é perecível. Não, prosseguiria essa pessoa. Necessariamente a harmonia terá de continuar em qualquer parte, por ser forçoso que a madeira apodreça primeiro, e as cordas, antes de acontecer aquela alguma coisa. A esse respeito, Sócrates, creio que tu mesmo já consideraste que a noção da alma admitida por nós é mais ou menos a seguinte. Da mesma forma que temos o corpo distendido e coeso pelo calor e o frio, o seco e o úmido, e tudo mais do mesmo gênero, viria a ser nossa alma mistura e harmonia de todos esses elementos, quando combinados em justa proporção. Ora, se nossa alma for uma espécie de harmonia, é evidente que, ao ficar relaxado o corpo, ou distendido em excesso, por doenças e outras perturbações,
forçosamente a alma fenecerá logo, em que pese a sua natureza divina. Tal como se dá com as outras harmonias, tanto as resultantes de sons como das demais obras do artista. Ao passo que os despojos do corpo perduram por muito tempo, até que o fogo os destrua ou venham a apodrecer. Vê, portanto, o que devemos opor a esses argumentos, no caso de alguém nos vir dizer que a alma, por ser a mistura dos elementos do corpo, é a primeira a fenecer naquilo que chamamos morte. Sócrates se conservou durante algum tempo com o olhar parado, como era seu costume, depois falou, sorrindo. A objeção de Símias, declarou, é procedente. Se algum de vós estiver em melhores condições do que eu, por que não responde a ele? O argumento dele é muito feliz. Porém, antes de formular qualquer resposta, sou de parecer que devemos primeiro ouvir o que tem Sebete a opor à nossa tese, pois assim ganharemos tempo para refletir no que será preciso dizer. E depois de ouvir a ambos, dar-lhes-emos nossa aprovação, se nos parecerem bem afinados os argumentos, caso contrário, dizendo logo que te deixa atrapalhado. Vou dizer, respondeu Sebete. A meu parecer, nosso argumento não saiu do lugar e continua como alvo das mesmas objeções de antes. Que nossa alma já existisse antes de assumir esta forma, é proposição que não me repugna aceitar, por engenhosa e, salvo imodéstia de minha parte, suficientemente demonstrada. Porém que subsista algures depois de estarmos mortos, com isso é que não posso concordar. Não aceito, também o reparo de Símias, quando afirma que a alma não é mais forte nem mais durável do que o corpo, pois sob ambos os aspectos ela se distingue imensamente dele. Por que então, lhe diria o argumento, ainda te mostras incrédulo, se estás vendo que depois da morte do homem sua porção mais fraca ainda subsiste? Não te parece que a porção mais durável terá forçosamente de sobreviver igual tempo? Vê agora se o que digo contém alguma substância. Para maior comodidade vou socorrer-me, como fez Símias, de uma imagem. Para mim, falar desse jeito é o mesmo que fazer as seguintes considerações a respeito de um velho tecelão que acabasse de morrer. O homem não está morto, continua vivo em alguma parte, e para prova dessa afirmação, apresenta-se a roupa que ele então trazia no corpo, tecida por ele mesmo, conservada e sem ter ainda perecido. E se alguém se mostrasse incrédulo, poderia perguntar o que é por natureza mais durável, imaginaria ter demonstrado que com maioria de razões o homem terá de estar bem, visto não haver perecido o que por natureza é menos durável. Porém, a meu ver, Símias, a realidade, é muito diferente. Presta atenção ao seguinte, não há quem não veja quanto é fraco semelhante argumento. Havendo gasto muitas roupas por ele próprio tecidas, o nosso homem morreu, de fato, depois de todas, e não foram poucas, porém antes da última, segundo penso. Mas nem por isso o homem é inferior ou mais fraco do que a roupa. Essa imagem, quero crer, se aplica tanto à alma como ao corpo, e quem argumentasse desse modo com relação ao corpo, falaria com muito mais propriedade, a saber, que a alma é mais durável e o corpo mais fraco e transitório, pois for acertado acrescentar que cada alma consome vários corpos, principalmente quando vive muitos anos. Se o corpo se escoa e se degrada enquanto o homem vive, a alma retece de contínuo o que for consumido. Forçoso será, por conseguinte, que, no instante de morrer, ainda esteja a alma com a última vestimenta por ela feia, só vindo a morrer antes da última. Desaparecida a alma, mostra, de pronto, o corpo sua fraqueza natural e se desmancha pela putrefação. Por isso mesmo, com base nesses argumentos não podemos confiar que nossa alma subsista algures depois da morte. E se alguém concedesse ao expositor de tua proposição mais ainda do que fazes e lhe desse de barato não apenas que nossas almas existem antes do tempo do nascimento, sendo que nada impede, até mesmo depois de nossa morte, existirem algumas e continuarem a existir, e muitas vezes renascerem e tornarem a morrer, por serem de natureza bastante forte para suportar esses nascimentos sucessivos. Se lhe concedêssemos esse ponto, de todo jeito ele se recusaria a admitir que a alma não se esgota nesses nascimentos sucessivos, para acabar numa dessas últimas mortes, por desaparecer de todo. Dessa morte última, poderia acrescentar, e dessa decomposição do corpo que leva para a alma a destruição, ninguém pode ter conhecimento, por não estar em nós experimentá-la. Se as coisas se passam mesmo dessa forma, por força terá de ser irracional a confiança de qualquer pessoa diante da morte, a menos que esse alguém pudesse demonstrar que a alma é absolutamente imortal e imperecível. Sendo isso impossível, não há como evitar que o moribundo se arreceie de que no instante em que sua alma se desaparecer do corpo, venha a desaparecer de todo. Ao ouvi-los falar dessa maneira,
Todos nós nos sentimos desagradavelmente impressionados, conforme depois confessamos a nós mesmos. Firmemente convencidos como ficáramos, ante os argumentos anteriores, as palavras de agora como que nos deixavam inquietos e nos levavam outra vez a duvidar, tanto com relação ao que já fora dito como ao que ainda restava por dizer. Ou éramos maus juízes ou o assunto não admitia prova. Equécrates, pelos deuses, Fédon. Compreendo o que se passou convosco, pois agora mesmo, perguntei-me em que argumento poderemos confiar daqui por diante, se o que Sócrates acabou de desenvolver, com ser tão convincente, perdeu de todo o crédito. É maravilhosa a atração que sobre mim sempre exerceu, e ainda exerce, a doutrina de que nossa alma é uma espécie de harmonia. O que acabaste de expor me fez lembrar que até o presente eu a aceitava. Mas agora necessito de novos argumentos para convencer-me de que a alma não morre juntamente com o corpo. Dize logo, por Zeus, de que modo Sócrates prosseguiu na sua argumentação. Porventura revelou desânimo, como disseste ter acontecido com todos vós, ou, pelo contrário, defendeu a sua opinião com a serenidade habitual? Foi completa ou falha em algum ponto sua defesa? Conta-nos tudo com a maior exatidão possível. Fim da parte 1.